Salve, galera! Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas ele foi gravado hoje por mim, dia 20 de março, ali na parte da tarde, né? 20 de março, dia da prova da UERJ. E como prometido, vou estar aqui corrigindo com vocês, passando um gabarito comentado desse exame de qualificação que foi feito mais uma vez em exame único por conta da pandemia da Covid. Bora lá? Vamos juntos? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos juntos aí para a correção da prova. Comentários rápidos, pessoal. Eu particularmente gosto muito da prova da UERJ. Gostei dessa edição desse ano. Eu acho que, com exceção de duas questões que eu achei um pouquinho mais difíceis, vamos analisar juntos. Achei uma prova tranquila de ser feita. Ao mesmo tempo que ela pede uma interpretação do aluno, ela também cobra o uso, a utilização, a apreensão de alguns conteúdos importantes. Então, achei uma prova inteligente, uma prova boa de se fazer e de se analisar. Vamos começar então, pessoal. A primeira questão da prova de geografia foi a questão 47. Então, ela coloca uma imagem aqui, né? A prova também abordou vários mapas e imagens. Ela colocou um título aqui de uma imagem, né, escrito "O mapa como arte". Então, ela coloca um mapa aqui, uma arte de um mapa, em que ela evidencia os Estados Unidos e tece uma crítica à política externa norte-americana, certo? Vou deixar vocês lerem o textinho aí. E aí a questão pergunta assim: na obra do artista, identifica-se o uso de um recurso de representação do espaço similar à seguinte técnica. E é justamente, galera, a resposta a essa questão é justamente a letra C, uma anamorfose geográfica, porque, veja bem, o que é uma anamorfose? A anamorfose ela é uma distorção proposital. Então, eu estou distorcendo o mapa para transmitir alguma informação. Por exemplo, uma anamorfose de PIB. Então, vou colocar aqui em algum canto do vídeo uma anamorfose de PIB, em que você vê que os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo, estão aumentados, estão distorcidos. Nesse caso dessa arte, desse mapa, certo? A gente vê que o autor ele quis tecer uma crítica à política externa norte-americana, então colocou várias imagens com referência a guerras, a conflitos, a intervenções, a questões religiosas, e ele aumenta o território americano para o colocar em evidência. Justamente por isso, é uma técnica similar, né? Ele coloca que é um recurso similar à anamorfose geográfica, pessoal. Questão 48. Questão 48 também é riquíssima. Utiliza uma imagem do artista, o Banksy, certo? Pela cidade de Londres, né? E ele escreve assim: nessa imagem, um braço robótico de um caixa eletrônico segura uma menina. A obra remete a uma discussão acerca dos impactos das novas tecnologias no capitalismo contemporâneo. E aí pergunta: um impacto socioeconômico no atual modelo produtivo é o aumento da... Primeira coisa, vamos analisar juntos essa imagem aqui, galera. Você vê que você tem um braço robótico segurando uma menina. Então você vê que a questão está fazendo você pensar em uma relação, de certa forma, conflituosa entre o ser humano e a máquina. Então, o avanço tecnológico e os seres humanos e a sociedade. Acompanha por aí. Então, a resposta tem que caminhar de alguma forma nesse sentido. Aí, beleza, olha só. O impacto socioeconômico no atual modelo produtivo é o aumento da fabricação de bens padronizados. Tem alguma referência aí na imagem a padrão, pessoal? A necessidade de grandes estoques? Não. A durabilidade? Então, claramente, a gente vê que sobra e faz sentido a letra D, como uma exigência de trabalhadores qualificados. Por quê, pessoal? Porque com a revolução da internet das coisas, a revolução 4.0, certo? A quarta revolução industrial, melhor dizendo, você tem a robótica inteligente tomando espaço cada vez mais, ao mesmo tempo que a robótica toma espaço de cargos de trabalho que antes eram exercidos por seres humanos, cada vez mais você precisa de uma mão de obra qualificada para exercer profissões que antes eram exercidas por seres humanos, certo? Então, para que a gente consiga dominar a tecnologia, dominar a máquina em postos de trabalho, a gente precisa de uma mão de obra mais qualificada. Aí está, então,
é um impacto socioeconômico dessa evolução, desse aprimoramento tecnológico contínuo, galera. Beleza? Questão 49 fala assim, ó. Em 2019, a pecuária brasileira apresentou produtividade média de 1,2 animais por hectare. Contudo, no país, já são encontradas áreas de criação bovina que possuem produtividade superior a 8 animais por hectare. Vamos ver o que causa essa divergência positiva, né? A utilização, né, utilizando meios mais sustentáveis como os sistemas integrados. Bacana. Então, o enunciado mostra o quê? Que a gente tem uma média de produção pecuária brasileira mais baixa e que nos pontos do Brasil em que você tem uma elevação da produtividade, essa elevação da produtividade se dá porque você está usando sistemas mais sustentáveis, sistemas integrados. Bacana. Aí pergunta assim, a reduzida produtividade média da pecuária nacional é explicada pela associação da pecuária com um processo. Qual? Gente, implementação de cooperativas rurais, letra B, você não consegue tecer uma relação causal lógica a partir disso. Mesma forma com a letra C. Olha a letra C o que fala. Então, a baixa produtividade teria relação com a expropriação de latifúndios ociosos, ou seja, com uma espécie de reforma agrária, de oferecimento, de diminuição da concentração fundiária, vai muito pelo contrário disso, na verdade. Pelo povoamento dos espaços quilombolas, com certeza não. Sobra justamente a letra A, pessoal. A grilagem de terras públicas. A grilagem de terras é um fenômeno que sempre ocorreu no Brasil, né? Continua ocorrendo muito fortemente. Tem esse nome porque quando a grilagem começa a surgir como um nome, como um fenômeno, como um conceito, eles utilizavam grilos para fraudar documentos de posse de terra. Então eles fraudavam, os grandes latifundiários fraudavam documentos como se eles fossem donos de uma terra, colocavam grilos numa gaveta com aquele documento, e os grilos, com o tempo, eles vão soltando uma substância que dá uma noção como se o papel fosse mais velho, mais envelhecido, para ajudar a fraudar, entende? E essa grilagem de terras, ela aumenta a concentração de terras nas mãos de grandes latifundiários que trabalham com uma pecuária que não é sustentável, então que tem uma produtividade mais baixa, ok? Justamente o que a questão aborda. Então, 49, letra A. Deixa eu fazer uma interrupçãozinha rápida aqui para falar um pouquinho sobre a minha página. O Portal da Biosfera nasceu de uma vontade minha de apresentar a geografia para além da teoria. Uma vontade de mostrar como essa ciência se materializa no espaço à nossa volta constantemente. Basta que saibamos enxergar. Então eu te convido a me acompanhar no dia a dia, em viagens e aulas em campo, porque a nossa sala de aula é o mundo. E para finalizar, não esqueça, o portal também está presente no Instagram, onde você pode ter aulas particulares comigo, de acordo com seus objetivos e interesses. 50. A questão 50 apresenta um mapa mundi e escreve assim, muçulmanos no mundo, então praticamente do islamismo, no mundo em 2010. Você vê que a concentração maior desses muçulmanos estaria ali no norte da África, também chamada de África Islâmica, né? E ali no Oriente Médio, pessoal. Tranquilo. Vamos lá. E aí fala assim, no mapa, identificam-se países cuja população muçulmana é superior a 75%. Esses países apresentam forte vínculo histórico com a expansão territorial do seguinte império. Opa, aí é uma questão que eu falei que tem um grau de dificuldade mais específico, maior, porque ela pede um conteúdo histórico, geográfico específico, que é o quê? Você ter a noção que a expansão árabe, a expansão do Império Árabe tem muito a ver com esse espalhamento espacial da crença muçulmana, da população muçulmana pelo norte da África, pelo Oriente Médio, até pela Península Ibérica posteriormente. Tranquilo, pessoal? Então, letra B. Questão 51. Eu não vou ler esse textinho todo, né? Mas ela fala justamente daquela invasão ao Capitólio depois do fim das eleições, das últimas eleições norte-americanas, em que o Joe Biden se sagrou vencedor, né? Em que o ex-presidente Donald Trump, ele começa, depois do fim da eleição, né, a indicar que poderia ter havido uma fraude e começou a
fazer com que esse sentimento crescesse em seus apoiadores. E, indiretamente, né, entre outros aspectos, auxiliou nesse desfecho final, a invasão do Capitólio por seus apoiadores, né, alegando fraude, alegando revoltas, uma cena muito triste para a democracia norte-americana, certo? Então, o ERJ, de forma inteligente, também coloca essa questão. O ERJ é uma prova crítica, bastante crítica, e fala assim: o episódio descrito na reportagem causou perplexidade mundial, por ter acontecido em uma das mais antigas democracias do mundo. Ao longo das últimas décadas na sociedade estadunidense, ocorreu a seguinte transformação fundamental para a compreensão desse episódio. Então você precisa procurar uma questão, né, de relação social política que de alguma forma explica esse desfecho, dessa revolta com o resultado de uma eleição, dessa invasão, desse risco à democracia que ocorreu nos Estados Unidos. Letra A, crescimento da polarização política, faz todo sentido. Faz todo sentido. Letra B, esgotamento do regime republicano. Não, você não vê um regime republicano nos Estados Unidos esgotado. Você não vê o enfraquecimento do poder judiciário, como a letra C fala também. Na verdade, o poder judiciário ele se manteve firme perante a pressão do executivo, perante a pressão do Trump. E também o incremento da fragmentação partidária. Você não vê isso ocorrendo também nos Estados Unidos. Justamente letra A, galera. Crescimento da polarização política. 52. Gente, para quem não me conhece, eu amo de paixão geografia física. Então, assim, a prova da UERJ, ela não costuma trazer muita geografia física. E trouxe lindamente essa questão. Eu adorei. Então, olha só. Ela aborda a Rússia, né? Mostra dois mapas da Rússia. Rússia, aí já dando a dica, sendo um país de alta latitude, então bem distante do Equador, mais próximo ali do polo, certo? E ele, no gráfico, no mapa da esquerda, perdão, é um mapa de temperatura. Quanto mais escuro, maior a temperatura. O da direita também, né? Só que o mapa da esquerda mostra a máxima de temperatura no ano, o mapa da direita mostra a mínima. Essa questão demandava do aluno noções a respeito de fatores climáticos, como maritimidade, continentalidade, tá? E vamos ter atenção então para esses dois mapas, pessoal. Você vê que Rússia, sendo um país de extensões continentais, ela tem uma amplitude térmica muito grande anualmente. O que isso quer dizer? Que na mesma faixa de um ano, né, dentro dessa faixa temporal, a temperatura varia muitos graus. Então você vê que grande parte do território russo vivencia no mesmo ano 27 graus, 34 graus positivos, e vivencia no mesmo ano ali menos 40 graus Celsius, percebe? Então, uma variação térmica absurda, correto? Então, quando você pensa em variação térmica, dentro de uma noção de clima, você começa a pensar automaticamente em distância ou proximidade com corpos hídricos, continentalidade ou maritimidade, ok? Vamos lá. Com base na análise dos mapas, os fatores climáticos de maior relevância para explicar a amplitude térmica anual nesse país são albedo e vegetação. Não, pessoal, albedo nem é um fator climático. Albedo é uma outra questão interessantíssima, mas que não se aplica aqui. Altitude e maritimidade. Opa! Altitude, pessoal, também não vai ser essa questão que vai ser determinante para uma amplitude térmica. A maritimidade, na verdade, a proximidade com corpos hídricos faz o contrário. Quanto mais próximo de corpos hídricos, menor a nossa variação térmica. Por quê? Porque eu sempre falo isso com meus alunos. A água, ela gasta muita energia para ser aquecida ou esfriada. É só você dar o exemplo de uma piscina, galera. Bota uma piscina lá no sol, o dia inteiro, com água gelada. Vai chegar ao final do dia, cara, a água vai estar começando a esquentar, né? Ou seja, a piscina passou o dia inteiro no sol, mó calorzão, mas a piscina não esquentou, porque a água tem um calor específico alto. O calor específico da água é 1. Então ela precisa de muita energia gasta para mudar, para variar de temperatura. Então a água demora a aquecer e a esfriar. Se eu tenho um ar muito úmido, eu tenho um ar que vai demorar a aquecer e a esfriar. Então a maritimidade não me ajuda aqui. Maritimidade faz com que a minha variação térmica seja menor. O que ajuda a uma grande variação térmica? A continentalidade, ou seja, a distância de corpos hídricos. Porque quanto mais distante de corpos hídricos, maior vai ser minha variação térmica, porque o ar vai estar muito seco. Então o ar vai se aquecer e vai se esfriar mais rapidamente. É o caso de Brasília,
aqui na parte central do nosso país, que tem uma alta variação térmica, ok? Então, resumindo, seria letra D, latitude e continentalidade. Também tem a questão da latitude, obviamente, como eu falei. Rússia é um país de altas latitudes, então eles têm uma menor energia térmica solar chegando, ok? Está numa zona térmica mais próxima ali dos polos, tá? E última questão, que eu acho que foi a questão mais difícil da prova de geografia, pessoal. Mostra o mapa aqui das etnias no Afeganistão, mostrando uma grande diversidade étnica que o Afeganistão possui, tá? E aí, fala assim, aqui está o mapa do Afeganistão. A primeira pergunta que ele suscita é, por que o Afeganistão existe? O país contém cerca de uma dúzia de grupos étnicos, cuja distribuição é mostrada aqui de forma simplificada. Deve-se ter em mente também as divisões tribais afegãs, que se subdividem em numerosos clãs e grupos familiares menores. A partir do mapa e do texto, depreende-se a dificuldade de construção de uma identidade nacional em contextos socioespaciais como o afegão. Entretanto, há um país asiático, olha aí, há um país asiático com diversidade semelhante que logrou preservar sua unidade territorial e seu regime democrático desde sua independência. Esse país asiático é, vamos lá, Irã? Não, pessoal. O Irã, na verdade, ele, se você for pegar pela questão democrática, o Irã é um país de que vive um contexto teocrático, né? Ou seja, ele vive uma democracia pautada em um fundamentalismo religioso. Então, não é considerada uma democracia plena nesse sentido, tá? A Índia, opa, a Índia é um país que, desde sua independência do Reino Unido, consegue manter sua unidade, mesmo com grande diversidade étnica que possui, certo? E seu regime democrático também é estabelecido. Perfeito. China. China, galera. A China, mesmo que tenha uma grande diversidade étnica, para a visão, por exemplo, das Nações Unidas, ela não é considerada uma democracia plena. Por quê? Entre outros fatores, ela tem um partido único, tá? Então, Partido Comunista Chinês. Então, não tem como ser a China. Vietnã, pegando o Vietnã pela questão da diversidade étnica, ele tem uma diversidade étnica muito menor do que, por exemplo, a Índia, do que o Afeganistão, ok? Então, essa questão seria justamente letra B, a Índia. Finalizamos então, pessoal, prova de Geografia UERJ 2022. Pessoal, se você curtiu, se foi de grande ajuda para você, compartilhe esse vídeo com os amigos. Vai lá, acessa o portal no Instagram também. Deixa um comentário aqui se você ficou com alguma dúvida, ou se você gostou, tem algum elogio para fazer, se eu te ajudei de alguma forma. Bons estudos a todos e um grande abraço, pessoal.